Olá, queridos alunos e alunas, meu nome é Jardel Fernandes, sou mestre e doutorando em Literatura de Língua Portuguesa pela PUC Minas, especialista em docência e gestão do ensino superior pela Universidade Estácio de Sá e sou tutor da disciplina Entrevistas Clínicas e as Primeiras Sessões. Você deve estar se perguntando qual é o objetivo desse curso. É levar conhecimentos teóricos e práticos para os que trabalham com atendimento de pacientes. O curso é ainda direcionado para os profissionais de diferentes áreas do conhecimento, que desejam horizontalizar e verticalizar seus conhecimentos. Nesta disciplina, percorreremos o seguinte caminho: perceber o escopo de atuação das entrevistas, reconhecer a função das entrevistas durante o processo de análise psicoterápica, cotejar os sentidos das diferentes entrevistas, apontar a necessidade da técnica e da formação do entrevistador, sincronizar as atividades do entrevistado em relação ao entrevistador, e oferecer o aporte teórico e pragmático necessário para que haja um bom momento, uma boa sessão de entrevista. É muito importante também pensar na seguinte questão: construir e desconstruir epistemologias e ontologias que rondam essa ciência. Nós também precisamos pensar no sujeito enquanto protagonista das sessões de entrevista. Sinceramente, espero que vocês gostem dessa aula. Vamos começar? Entrevista é a técnica mais utilizada para a obtenção de informações a respeito de uma pessoa em qualquer situação em que exista um indivíduo buscando saber algo sobre o outro, esclarecer comportamentos, elucidar intenções, ideias ou atitudes de alguém. É uma ferramenta poderosa à disposição de psicólogos, psicanalistas, arteterapeutas e todos os que enveredam pelas áreas das psicoterapias. E por falar em psicoterapia, terapia é uma palavra grega que quer dizer tratamento. Indica qualquer tipo de tratamento. Mas quando nós falamos de tratamento na área mental, psíquica, então nós falamos em psicoterapia. Psico, um radical que quer dizer mente. Então, psicoterapia vai incluir psicologia, psicanálise, medicina, arteterapia e outras psicoterapias. Eu quero destacar para vocês que a formação é muito importante. Por isso é que eu elenquei aqui o subtítulo Escopo de atuação das entrevistas. Entrevistas e práticas psicoterapêuticas. Porque elas incluem uma ciência, um pensar, uma reflexão acerca de como fazer uma boa entrevista. Desejo dizer a você, aluno, que a psicanálise ela se difere da psicologia, da psiquiatria. Por exemplo, quem faz um tratamento psiquiátrico se preocupa com as questões fisiológicas, sem desconsiderar, é claro, as questões emocionais. Quem procura um psicólogo, em geral, procura resolver questões psíquicas, questões emocionais, conflituosas. E a psicanálise? Ela parece a gênese do problema. A psicanálise te permite fazer uma incursão até a sua infância, regredir e repensar as causas dos conflitos, angústias. São ciências que, imbricadas, podem contribuir muito no processo de entrevista. Desejo pensar também, junto com vocês, que as entrevistas elas estão dentro de uma perspectiva social, cultural e abarcam relações intersubjetivas. A entrevista ela é de valor inestimável e, sem dúvida, a mais indispensável de todas as que possam ser colocadas ao seu alcance para conhecer melhor o seu entrevistado. É importante permitir
que as entrevistas acessem ampla e profundamente aquele que é entrevistado, é analisado. Conhecer seus planos futuros, sua história pregressa, o que o incomoda, as diversidades, as multiplicidades que formaram o sujeito e suas intersubjetividades. Conforme nós sabemos, existem diferentes estratégias, ferramentas e mecanismos de avaliação psicológica. O profissional precisa ter um rico arcabouço teórico e prático a seu favor, e é por isso que você está fazendo essa especialização. Se for para psicodiagnóstico, por exemplo, obrigatoriamente o psicoterapeuta precisará conhecer psicopatologias, critérios diagnósticos, manuais de transtornos mentais e de classificação de doenças, além de psicologia do desenvolvimento. Na avaliação psicológica, para a seleção, por exemplo, de pessoal, e vejam que essa é uma disciplina muito ampla, pode ser usada também no âmbito comercial, é muito importante que o entrevistador perceba nuances de diferenças das entrevistas. E perceba que cada entrevista é única, insubstituível, uma oportunidade ímpar de conhecer os sujeitos, os indivíduos. Muitos dos conhecimentos adquiridos na prática da entrevista se relacionam com a capacidade de se ter empatia, de se ter um objetivo, de se provocar situações que levem o entrevistador e o entrevistando a estabelecer uma relação dialógica. É importante estudar extensivamente o que já se tem de informação sobre essa técnica e ampliar cada vez mais os estudos sobre as entrevistas, aprimorando e desenvolvendo o desenvolvimento e os modelos e procedimentos que nós já temos. Porque as entrevistas, elas são necessárias? São necessárias, pelo que já dissemos no início dessa aula, para que se conheça o sujeito. E não só isso, para que se chegue a um objetivo certo, um objetivo concreto, um objetivo que vise o melhoramento da qualidade de vida de um sujeito, se ele for passar por uma análise terapêutica, ou para que haja a seleção de profissionais adequados dentro de uma área, dentro de um campo de atuação. A entrevista, na prática da psicoterapia, baseou-se inicialmente no modelo médico, para aos poucos tornar-se menos voltada para desvendar sintomas de possíveis psicopatologias, a fim de que se pudesse entender comportamentos, pensamentos e se ajudasse também a diferentes sujeitos a resolver situações e problemas. É preciso também pensar que a entrevista diagnóstica, por exemplo, ela cumpre um papel muito importante. Neste tipo de entrevista, o objetivo é estabelecer o diagnóstico do paciente ao cliente, as indicações de tratamento mais adequadas, de acordo com a psicopatologia que se apresenta, e possivelmente o prognóstico à luz das informações obtidas e em consonância com os referenciais teóricos que o sustentam. Leva-se em consideração que as entrevistas de diagnóstico, elas buscam não só descrever sintomas, dificuldades, mas também estabelecer condições apropriadas para que o sujeito possa vencer barreiras e alcançar um nível melhor de vida, uma qualidade melhor de vida. Existem técnicas de entrevistas que usam, por exemplo, a ludicidade. Vamos pensar, por exemplo, numa entrevista feita com uma criança.
uma criança que passa por uma avaliação psicológica? Pode-se usar desenhos, cores, formas, músicas, a fim de que emane do inconsciente do entrevistado aquilo que ele realmente deseja dizer, sem que especificamente saiba como dizer. Depois de uma entrevista diagnóstica inicial, é necessário que haja uma devolutiva ou o resultado daquela entrevista. Você pode pensar, por exemplo, em alguém que passa por uma seleção num campo de área do saber ou numa seleção para um emprego. Ele precisa receber uma devolutiva e entender por que é que ele passou ou não naquele processo. Pode-se falar também em entrevista de encaminhamento. Entrevista de encaminhamento ocorre assim. Você, como profissional, entrevistador, percebe que você tem limites, tem limitações. Ao perceber isso, olha, eu não consigo tratar esse paciente, percebi que o caso dele é mais complexo, então eu vou encaminhá-lo para um outro colega que conhece melhor essa área do saber ou para uma instituição. É uma entrevista de encaminhamento. É muito importante perceber que nós estamos em um campo do saber, do conhecimento da mente, da psique humana. E são relações complexas. A entrevista de intervenção psicoterápica é sempre voltada para abordagem com referencial teórico que abraça o campo da psicologia e que busca perceber em cada um dos sujeitos suas potencialidades, suas habilidades, podemos falar até em dons que cada um tem. Nós também precisamos pensar em entrevistas de desligamento. Como é que se dá uma entrevista de desligamento? Digamos que o sujeito deseja não mais trabalhar naquela área com aquela empresa. Ele também passará por uma entrevista e dirá os motivos pelos quais tomou tais decisões. Outra possibilidade para a entrevista de desligamento é nas situações em que um paciente recebeu alta. Então o entrevistador conversará com ele e dirá a ele, agora já é o momento de você se desligar do tratamento. Você está relativamente bem. As primeiras recomendações que dou para uma entrevista bem-sucedida incluem: primeiro, criar um clima favorável à realização da entrevista. Segundo, estabelecer o rapport, que deve ser entendido como parte obrigatória do processo. Rapport é um ramo da psicologia e uma técnica utilizada para estabelecer um relacionamento mais próximo entre pessoas por meio da criação da empatia e da prática de determinadas ações que auxiliarão no conhecimento e compreensão do outro. Terceiro ponto, adequar as instalações físicas, acomodação, iluminação, temperatura, tudo deve ser preparado cuidadosamente. Quarto, a preparação prévia e efetiva para a entrevista que irá se realizar, sem nunca perder de vista a finalidade, o propósito da entrevista, que é mais do que um bate-papo, uma conversa informal. Outras orientações que desejo dar a você, entrevistador, são as seguintes. Ouça tudo o que o entrevistado tem a dizer sem julgamento, aguardando com silêncio. Observe atentamente o seu entrevistado. Olhe nos olhos dele. Observe os gestos dele, sua gestualidade. Com base nessa assertiva, parece importante lembrar que as entrevistas devem respeitar todos os protocolos e pressupostos éticos e tudo deve ser feito de forma sigilosa. Eu espero sinceramente que essa disciplina possa ajudar você, psicoterapeuta, entrevistador.
Quando falo em psicoterapeuta, estou me referindo às áreas da saúde mental, como eu já disse, psiquiatria, psicologia, medicina, arte-terapia, terapia ocupacional. Agora, vou fazer uma abordagem do que se espera de uma entrevista para você que está na área da medicina, uma entrevista psiquiátrica. Ela é diferente das entrevistas clínicas em geral em uma série de aspectos. Primeiro, o especialista, o psiquiatra, é considerado um especialista, que conhece profundamente a área que ele atua. O médico, ele domina a perícia por fazer perguntas, por estabelecer uma relação dialógica entre ele e o paciente. O paciente espera, nesse momento, receber medicamento. É isso que um psiquiatra se propõe a fazer, embora possa conversar naturalmente. Agora nós vamos na verdade fazer uma incursão mais incisiva acerca da entrevista para diagnóstico e terapia. O que você, querido aluno, precisa ter em mente durante uma entrevista com seu paciente? Sigo dando outras dicas. Declarações que se iniciam com "não se preocupe", "o que você está sentindo é perfeitamente normal", não são muito empáticas. Não resultam em muito sucesso. É melhor dizer à pessoa: olha, eu estou tentando me colocar no seu lugar, tentando perceber o que você está sentindo. Você não deve estar se sentindo bem, não é mesmo? Isso toca o coração e motiva o entrevistado a dizer o que realmente sente. Freud falou da transferência, que é um processo em que o paciente desloca inconscientemente todas as suas reações e emoções para o entrevistador, encarando até como pai, amigo e confidente. Nós precisamos também nos lembrar de que no processo de transferência é preciso ter cuidado, porque Freud também falou dos perigos à contra-transferência. É você, entrevistador, quem domina a situação. E é você quem precisa pensar que quem está dirigindo a situação é você quem está dirigindo a entrevista. Não pode haver um relacionamento íntimo e emocional que leve a um envolvimento romântico entre entrevistado e entrevistador. Isso seria muito desastroso. Seria antiético, na verdade. Há muitas maneiras de se fazer uma entrevista. Melhor dizendo, há diferentes técnicas, mas em todas devem ser destacadas a arte do relacionamento e o processo de comunicação. Entrevistado, entrevistador e as questões éticas são questões muito importantes. Como eu já mencionei, a ética ela é essencial na prática de qualquer profissional. O que isso exige? Exige muito de nós, exige flexibilidade, organização, ter uma mente indagativa. Uma questão muito relevante, mas nem sempre considerada, é o registro dos dados obtidos durante a entrevista. Estamos na era da informática. Quase não vemos mais psicoterapeutas fazendo anotações manuais. As anotações são feitas em um computador. Isso é um problema? Não, não é um problema. Estamos dentro de uma perspectiva global, globalizante e digital. É a era da internet, da informática. Mas durante um processo de entrevista, seria muito desagradável que o entrevistador passasse o tempo todo de cabeça baixa, apenas ouvindo, digitando dados, sem, contudo, observar com atenção o seu entrevistado. Seria muito desagradável. Nós precisamos sempre refletir em nossas práticas.
O que quero destacar para vocês, alunos, é que o resultado de uma entrevista depende largamente da experiência, das habilidades e das técnicas do entrevistador. Embora muitas dicas possam ser dadas, em última instância, é a qualidade da formação e a sensibilidade do avaliador para os aspectos relacionais que o ajudarão nos momentos mais difíceis e inesperados. Além do treinamento formal nos cursos de graduação, especialização, como este que você está fazendo e que o ajudarão a consolidar sua aprendizagem. Já caminhando para o finalzinho da nossa aula, desejo dizer a vocês que não há um modelo pronto para uma entrevista. Você terá que fazer adaptações e ser flexível. Durante uma entrevista, você precisará antecipar os conflitos inerentes a essas atividades. Consultar outros colegas mostra humildade. As comissões de ética dos diversos conselhos têm oferecido orientação em muitos casos. Resumindo, o entrevistador deve ser capaz de estar presente no sentido de estar inteiramente disponível para o outro naquele momento. Ajudar o paciente a se sentir à vontade. Facilitar a expressão dos motivos que levaram a pessoa a ser encaminhada e a buscar ajuda. Buscar esclarecimento para situações problemáticas. Tolerar a ansiedade relacionada aos temas evocados na entrevista. Reconhecer defesas e modos de estruturação do paciente. Compreender seus processos de contratransferência. Ser ético e sigiloso. Dominar as técnicas que utilizam. Bom, espero que tenham gostado dessa aula. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais!